Um supervulcão em São Paulo neste ano de 2022? Vivemos em dias de intensa atividade sísmica no mundo todo. No ano passado, tivemos o vulcão Cumbre Vieja em erupção por mais de 3 meses. Neste ano, um tsunami causado pelo vulcão Unga Tonga, diversos tremores em Divinópolis, Minas Gerais. E no ano passado, um assunto que movimentou a internet foi a possibilidade de um vulcão em São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto, devido a uma fumaça misteriosa que sai do chão. Muitas teorias da internet sugeriram no ano passado que essa fumaça fosse de origem vulcânica, talvez um vulcão entrando em atividade na região de São Paulo. Neste vídeo vamos descobrir o que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto. Estaria um supervulcão entrando em atividade em São Paulo em 2022? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No início deste ano, eu postei um vídeo abordando esse tema sobre a possibilidade de um supervulcão entrar em atividade em São Paulo. E muitas perguntas sobre esse assunto surgiram, por isso vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. O assunto é a possibilidade de um supervulcão entrar em atividade na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, neste ano de 2022. Existem diversas perguntas sobre esse tema e é minha obrigação respondê-las. Antes, eu quero destacar que o céu tem ficado com uma tonalidade rosada, avermelhada em diversas cidades do Brasil ao entardecer e ao amanhecer em diversas cidades brasileiras, inclusive em São Paulo. Por que isso está acontecendo? O fenômeno foi provocado pelas partículas expelidas pelo vulcão de Tonga, que entrou em erupção no último dia 15 de janeiro. Essa pluma vulcânica está viajando pelo planeta, passando por países da África, Austrália e chegou em São Paulo a mais de 13 mil quilômetros de distância. As partículas do vulcão, que foram expelidas a uma distância de 31 quilômetros na atmosfera, quando iluminadas pelo Sol, acabam tingindo o céu, sobretudo nos horários do amanhecer e do entardecer, quando ele está mais baixo. De acordo com o site Climatempo, a possibilidade de o colorido no céu ser observado por mais algumas semanas, se as nuvens permitirem. Bem, vamos continuar com o nosso assunto, o vulcão em São Paulo. Eu falei do vulcão em Tonga porque eu achei bem curioso o céu ficar vermelho aí ao amanhecer. A possibilidade de um supervulcão em São Paulo. Esse é o tema do vídeo de hoje. Esse tema, vulcão em São Paulo, não é novo. O artigo publicado há mais de 30 anos revela que um supervulcão foi o responsável direto pela separação entre a África e o Brasil e que todo o solo da região de Ribeirão Preto sofreu influência do derramamento de magma. Um conceito básico dentro de geologia é que em algum momento da história geológica do nosso planeta existiu um único supercontinente denominado Pangeia, que foi se fragmentando, dando origem aos atuais continentes. De acordo com o estudo, o restante de um supervulcão é formado por uma gigantesca coluna de 200 km de largura por 400 km de profundidade, encravada abaixo das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Este supervulcão foi o principal responsável pela separação entre o Brasil e o continente africano há cerca de 135 milhões de anos, quando ambos faziam parte do supercontinente Gondwana. Gondwana? Sim. Antes de Gondwana, existiu o supercontinente Pangeia, como já mencionado, que se fragmentou, dando origem a Laurásia e Gondwana, que posteriormente também se fragmentaram e deram origem aos atuais continentes. Os
Os restos do supervulcão foram descobertos após o encontro da coluna de rochas aquecida a 200 graus acima da temperatura média nas profundezas da região, que é de 1.300 graus. A análise dos seismogramas de centenas de tremores mostrou que a velocidade de propagação das ondas diminuía quando as vibrações se aproximavam da região de Ribeirão Preto, fenômeno que ocorre porque as rochas aquecidas alteram o modo como as ondas se propagam, diminuindo a velocidade de deslocamento. A presença das rochas dava indícios da existência do supervulcão, porém inativo. Mas será que existem vulcões no Brasil? Felizmente não. Em um passado geologicamente distante, havia uma grande quantidade de vulcões em nosso território, incluindo aquele que é considerado o mais antigo do planeta, formado na Amazônia há cerca de 2 bilhões de anos. Os mais recentes não se manifestaram em nossa área continental, mas em regiões oceânicas, originando ilhas pertencentes ao Brasil no Atlântico, incluindo Fernando de Noronha. Atualmente, a não existência de vulcões no Brasil deve-se ao fato de o nosso território encontrar-se em uma área continental das placas tectônicas, isto é, ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa e outra. Além disso, o nosso relevo é considerado geologicamente antigo, de forma que ele já foi muito desgastado pelos agentes erosivos, ao mesmo tempo em que as crateras vulcânicas já deixaram de existir. Na era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos, houve manifestações vulcânicas nas regiões sul e sudeste do Brasil, originando formações rochosas do tipo basáltico. Porém, com o tempo, essas rochas foram sofrendo as ações dos agentes intempéricos, como sol, chuva, vento, entre outros, dando origem a um solo que hoje é chamado de terra roxa, muito fértil. Outros indícios de atividades vulcânicas no passado geológico do nosso país são igualmente notados no continente africano. Haja vista que, em tempos remotos, as duas áreas estavam interligadas, formando um único continente. Inclusive, muitos inscritos perguntaram sobre o suposto vulcão de Santos, em São Paulo. Existem histórias de que poderia existir um vulcão ativo na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Em 1896, acreditava-se que haveria um no bairro do Macuco, quando algumas escavações provocaram a insurgência de alguns gases quentes. Posteriormente, no entanto, descobriu-se que esses gases eram oriundos de um poço artesiano. Recentemente, histórias contadas pela população e também facilmente encontradas na internet afirmam que um grupo de cientistas norte-americanos teria descoberto novamente a existência de outro vulcão na cidade santista. Porém, trata-se de um boato, uma vez que não há publicações em revistas científicas e nem em canais oficiais de comunicação a respeito. Trata-se de uma verdadeira lenda urbana, portanto. E o vulcão de Caldas Novas, em Goiás? Achou que eu não iria falar dele, não é mesmo? Muitas pessoas também acreditam que exista um vulcão adormecido na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Tal fato deve-se às águas termais existentes na cidade e em seu entorno. Até a década de 1970, os geólogos também acreditavam nessa ideia, que, no entanto, mostrou-se falsa. Jamais houve qualquer tipo de vulcão, nem no presente e nem no passado, na região citada no estado de Goiás. A existência das águas termais em Caldas Novas é resultado do aquecimento geotérmico, o que ocorre em inúmeros outros locais do mundo, incluindo na Antártida. Voltando a falar sobre o assunto, o supervulcão de Ribeirão Preto, o que teria dado origem à fumaça contínua que sai do chão em Ribeirão Preto? A região de Ribeirão Preto conta com basaltos, que são originados de lava vulcânica. Na região existem sim basaltos, fruto de um magmatismo associado à separação da América do Sul com a África há 100 milhões de anos atrás. Contudo, vale lembrar que o território brasileiro todo
está em região estável, sem vulcões. A última manifestação vulcânica ocorreu há milhões de anos em uma região afastada do continente, onde hoje fica o arquipélago de Fernando de Noronha, distante 545 quilômetros da costa e a mais de 2.000 quilômetros de Ribeirão Preto. Assim, uma possibilidade para a fumaça saindo da terra em Ribeirão Preto poderia ser resultado de combustão espontânea em razão de visível acúmulo de matéria orgânica e produção de gases inflamáveis no local. Essa possibilidade foi apontada em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre esse assunto. Porém, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente constataram que trata-se de um fenômeno natural chamado turfa, material de origem vegetal parcialmente decomposto, encontrado em camadas do solo e altamente inflamável. Então, essa história de um vulcão em São Paulo é verdade, de que existiu sim um vulcão lá no passado, e como vimos, há estudos que comprovam isso. Será que ele pode entrar em erupção em 2022? A resposta é não. Não vai entrar em erupção, fique tranquilo. Imagino que tudo isso surgiu devido ao momento geológico que vivemos no ano passado, com várias atividades vulcânicas em todo o mundo. Por exemplo, o vulcão Cumbre-Vieja, que esteve em atividade por mais de 3 meses, e os muitos terremotos no mundo todo, tanto no ano passado como já neste ano de 2022. Janeiro foi um mês de muitos terremotos, inclusive com tsunami em Tonga. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio que eu trouxe nesse vídeo? Você acha possível um vulcão entrar em erupção aqui no Brasil? Na sua opinião, por que tantos vulcões estão em atividade na atualidade? Deixe o seu comentário e veja o que outros estão comentando também. A sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que você participa, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo educativo. Conto com você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!